Quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, numa batalha, nunca feche todas as saídas para o seu inimigo, pois nesse caso não restará a ele lutar pela própria vida. Nessas condições, cada soldado inimigo valerá por 10. Muito bem, esse é um dos ensinamentos do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, que obviamente aquele ministro não leu. E nós sabemos muito bem que ele está sim querendo fechar todas as portas possíveis para a direita brasileira, para os conservadores, principalmente aqueles aliados do nosso ex-presidente. A partir do momento em que nossas saídas vão ficando cada vez mais escassas, passamos a não saber mais quais serão nossas reações. Foi o que aconteceu com aquele ministro que resolveu partir para o tudo ou nada e agora descobrirá sim o tamanho das reações que virão, principalmente dos Estados Unidos. Não tenham a menor dúvida, essas consequências ele carregará, e muito possivelmente sozinho, porque quando o barco começar a afundar, todos irão pular e largá-lo sozinho tentando equilibrar as coisas, fato que não conseguirá. Aquele ministro determinou que o X e a Meta, que é o conglomerado do Facebook, Instagram e o WhatsApp, entreguem os dados pessoais de Alan dos Santos. O ministro deu 10 dias para que as empresas forneçam esses dados das 4 contas com uma multa diária de R$100 mil caso ocorra o descumprimento. Claro que essa decisão vai ser somada aos já inúmeros casos contra aquele ministro lá nos Estados Unidos. E, para quem não sabe, já chegou nas mãos de Donald Trump uma carta do senador McCormick e da Elvira Salazar, que é deputada, pedindo a Donald Trump para aplicar a lei Magnitsky contra aquele ministro e as pessoas que colaboraram com ele para as práticas que eles estão denunciando. Ora, quer dizer então que basta dar uma decisão, uma ordem, e as empresas americanas terão que correr para cumprir? Claro que não. Claro que isso não pode ficar por isto mesmo. Ele pode dar a ordem, pode até fechar as empresas aqui no Brasil, só que ele está atacando empresas americanas, está atacando os Estados Unidos, a soberania americana. E isso tem consequência, obviamente. São consequências jurídicas, consequências diplomáticas e principalmente consequências comerciais. Por quê? A partir do momento que a decisão é contra um ministro da Suprema Corte Brasileira, que é um dos poderes que administram a nação, é claro que isso se transforma num problema jurídico. E nesse embate jurídico não é necessário ter mais que 2 neurônios para saber quem perde, quem pode mais e quem vai chorar menos. Certamente não serão os gringos, não serão os Yankees, como a esquerda brasileira costuma se referir a eles. E aí o que nós vemos? Nós vemos aí que, nesse meio tempo, as movimentações políticas aqui no Brasil continuam da mesma forma. Nada muda, nada acontece. E até mesmo aquele ministro ofereceu um jantar para homenagear o ilustríssimo roda presa Rodrigo Pacheco,
que nada fez durante seu mandato de presidente do Senado da República. Muito pelo contrário, traiu a população que o elegeu senador lá em Minas Gerais, traiu a população brasileira que acreditou nele como presidente do Senado Federal. Mas foi homenageado por aquele ministro que ofereceu em seu apartamento um jantar, lá em Brasília, com outros convidados. Isso aconteceu na última terça-feira. Entre as autoridades presentes estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin, conhecido entre os íntimos como Chuchu, né? Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, seu Hugo Mota, e o senador Davi Alcolumbre, que nós já sabemos quem é desde sempre, né? Além do procurador-geral da República, o Paulo Gonet. Dos 11 ministros convidados por aquele ministro, 7 compareceram, entre eles o Cássio Nunes Marques. O Mendonça não compareceu. Muito bem. Estava presente, obviamente, o Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, o Luiz Fux, Flávio Dino, né? Então, não preciso dizer mais nada para mostrar qual era a cúpula nesse jantar. Segundo informações da imprensa, houve risos e chacotas depois da decisão do Eduardo Bolsonaro decidir ficar nos Estados Unidos. Segundo a imprensa, CNN, Globo, né, que tem acesso a essa turma, eles brincaram, fizeram chacotas, né, e Eduardo Bolsonaro chegou a ser chamado por um dos convidados de frouxo e de bananinha. Bananinha, aliás, foi um termo utilizado pelo Mourão contra o próprio Eduardo Bolsonaro lá em 2020, para quem não se lembra. Mourão, hein? Eu já defendi tanto no passado. Todo mundo erra, né? Ok. Por meio das redes sociais, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro citou o guru bolsonarista Olavo de Carvalho e disse que vai esperar para ver quem vai rir por último nesta briga. Era uma frase que o Olavo de Carvalho costumava citar. Mais uma vez, diz o Eduardo Bolsonaro, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes, minhas viagens eram motivo de piadas. Depois virou crime contra a pátria. E agora voltou a ser piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. E soa muito mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último, disse o deputado na sua rede social X. E eu concordo 100% com ele. Porque no auge do desespero, o que você faz? Ou demonstra sua fraqueza, ou tenta disfarçar. Para quem tem um orgulho acima da meta, uma soberba além do imaginado, o disfarçar é muito melhor. Para dar a impressão que a pessoa continua no top in the world, né? No topo do mundo. De qualquer forma, o Eduardo Bolsonaro, que de bobo não tem nada, diga-se de passagem, vai conseguir sim um asilo dentro dos Estados Unidos, principalmente contra as decisões daquele ministro. E este asilo terá um impacto político ainda maior caso ele consiga obter esse status, porque ele estará protegido dessa forma contra qualquer ação do sistema jurídico brasileiro. Ele não poderá ser tocado, assim como não pode ser tocado o Alan dos Santos, por exemplo, que nem a Interpol quis se meter, recusou o pedido daquele ministro de prender o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Interlocutores próximos a Eduardo Bolsonaro
acreditam que a medida, ou seja, o asilo, é bem possível e muito provável, além de factível. Existem motivos, porque a perseguição é notória. É vista a olhos nus para quem quiser ver. Para esses interlocutores, o asilo a Eduardo Bolsonaro poderia ser facilmente concedido pelo governo americano, não apenas pela relação política que ele conseguiu construir com os representantes republicanos e o entorno do presidente Donald Trump, com sua família, principalmente com o filho de Donald Trump. Também conta a favor do asilo o fato de a nova administração americana estar ciente das denúncias contra aquele ministro e de ter como bandeira a defesa da liberdade de expressão para a direita, né, nas redes sociais. Assim como podíamos já imaginar, assim que o Eduardo Bolsonaro tiver a entrada e o pedido protocolado, ou melhor, assim que ele protocolar o pedido de asilo nos Estados Unidos, ele já passa a ter garantias, já passa a ter digamos, o apoio, a proteção do governo americano. Não é necessário eles avaliarem o pedido, julgarem, dizer sim ou não. Não, a partir do momento que ele deu a entrada, ele já se torna protegido americano. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, poderá conseguir o chamado Green Card devido à categoria, uma categoria especial para quem possui um passaporte diplomático, como é o caso do deputado. E eu, mesmo sendo cidadão americano e sempre procurei estar acompanhando a política americana, confesso que eu não tinha ciência dessa possibilidade do Green Card diplomático, e realmente fui procurar as informações e existe mesmo essa possibilidade. Nos dois casos, seja um asilo político, como foi o caso de Alan dos Santos, né, ou o Green Card diplomático, o Eduardo Bolsonaro terá as mesmas proteções como qualquer residente dos Estados Unidos, que também se estenderiam, melhor dizendo, para sua mulher e para os seus filhos. Ou seja, a família toda do Eduardo estaria protegido com esse Green Card. Claro que nessas condições, Eduardo Bolsonaro vai ficar muito mais forte e muito mais perigoso para a esquerda brasileira. Ele terá toda e qualquer liberdade de se manifestar, de apontar os erros, apontar os crimes, as arbitrariedades, tudo o que tiver direito. Por quê? Porque ele conseguiu construir esta ponte com a família Trump, com os congressistas americanos. É isto que mete medo para essa turma. Agora, mudando um pouco de assunto e continuando na mesma linha, todo mundo ficou aí surpreso no dia de ontem com aquele discurso feito pelo atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, quando ele disse com a maior frieza que não existem exilados políticos no Brasil. Foi realmente uma tremenda cara de pau dizer uma bobagem desse tamanho, já que nós sabemos, estamos vendo pessoas exiladas. Estamos vendo brasileiros fugindo do Brasil para não serem presos por opiniões políticas, sem contar brasileiros que estão presos injustamente, sem terem tido a chance de individualizados nesses processos poderem se defender. Porque a acusação é uma acusação em bloco. Tanto faz se você escreveu de batom ou se você quebrou uma vidraça, derrubou um relógio, seja lá o que for. Estão todos no mesmo crime, o que juridicamente está errado. Não existe a individualização nesse caso. Bom, o Hugo Mota, ele mudou o seu posicionamento de isenção
em termos polêmicos até então, ele sempre procurou ficar ali meio alheio, meio isento, mostrando cautela, né? E ele mudou para um posicionamento totalmente ideológico, decretando praticamente o fim da possibilidade, o fim da esperança de que ele coloque para votar em plenário o projeto da anistia. Isso ficou muito claro ontem. Se ele não considera que existem exilados, então é porque ele concorda com tudo que está acontecendo. Então, essa anistia, que é de fundamental importância para os brasileiros, que estão sendo tratados de forma cruel como criminosos sem terem praticado crime algum, precisa ser resolvida, e nós sabemos disso. E aí muitos se perguntaram, por que o Hugo Mota fez esse posicionamento tão fora de hora? Muito bem, hoje veio a resposta, ao meu ver, pelo menos, né? Pois saiu uma notícia de que o Ministério Público Federal está investigando uma suposta fraude com emendas PIX de Hugo Mota. Olha só que coisa. Até ontem ninguém sabia disto. Ontem, quarta-feira, o jantar foi na terça, né? E essa fraude teria ocorrido no município de Santa Luzia, lá em Pernambuco. As suspeitas são exatamente o uso de uma empresa de fachada para vencer a licitação e a aplicação irregular de recursos da União. É sempre a mesma coisa, abre uma empresa de fachada para poder ali receber benefícios da União. A cidade, que tem 15 mil habitantes e é próxima a Patos, lá em Pernambuco, é a base eleitoral do deputado Hugo Mota. E eles receberam R$900 mil em transferências especiais, emendas PIX. Quem enviou para o município foi o Hugo Mota. Isto em 2023 e 2024. Além de R$100 mil do deputado federal, o Frei Anastácio, que é do PT de Pernambuco, isto em 2023. Muito bem. Está claro que pelo posicionamento que Hugo Mota vinha tomando, dando a entender que colocaria o projeto em pauta, o projeto da anistia, algum ministro virou a chavinha, né? E tirou da gaveta esta denúncia previamente guardada, quase que com certeza, para ser utilizada em momentos específicos como este. Podem anotar, anotem nos caderninhos que esta denúncia contra o Hugo Mota será encerrada em breve e tudo ficará como antes no quartel de Abrantes. Essas são coisas que certamente foram discutidas naquele jantar na casa do ministro. Muito provavelmente, né? Um assunto que surge do nada, como o que aconteceu no apartamento dele, onde, obviamente, o Hugo Mota deve ter sido a sobremesa, né? Jantaram o Hugo Mota, como disse o Constantino. É isso que aconteceu. Por isso essa mudança de postura. E sempre quando acontece algo estranho no Brasil, a nível político, uma palavra que soa muito mal, que sai da boca de alguém que a gente confia, podem ter certeza de que existe por detrás um aperto. Alguém está por detrás com a faca nas costas. Porque é assim que funciona a política no Brasil. Para você sair candidato à presidência da Câmara ou presidência do Senado, obviamente você tem que ter processos contra você. Se você for um cara limpinho, você não tem chance. Porque se você for limpo, eles não poderão torneá-lo. Não poderão te controlar ao sabor das vontades deles. Muito pelo contrário. Por isso essa mudança de postura do Hugo Mota, que colocou por água abaixo essa expectativa de que o projeto da anistia venha a ser colocado em pauta. É lamentável para nós,
É lamentável para todos os brasileiros de bem, os de bem, não os que apoiam esse governo que aí está, não aos que votaram no atual mandatário, porque esses não querem o bem do Brasil. Claro que não. Esses olham para o próprio umbigo, esperando se vai sobrar alguma vantagem posteriormente, né? Então, meus amigos, por isso eu continuo dizendo, a resposta terá que vir da América do Norte, terá que vir da terra do tio Sam, terá que vir de Washington DC, né? Por quê? Vindo de lá, a bomba cai no colo da nação toda, da nação governamental toda do Brasil. Por quê? É por tabela. É como se fosse uma trilha de dominós. Por conta de um, todo o resto vai para o chão. Basta cutucar a primeira peça, todos vão cair. E é isso que o governo, a diplomacia brasileira, o Itamaraty, vai tentar evitar que aconteça. Mas aí só existem duas saídas. Ou aquele ministro dá um passo atrás, coisa que eu duvido que vai dar, porque na atual conjuntura já passou o tempo onde ele poderia dar um breque e voltar atrás. Não, ele continua insistindo. Ou ele faria isso, ou o Brasil vai sofrer consequências comerciais principalmente e sanções contra esses ministros. Disto vocês não tenham a menor dúvida. Penso eu que caso não ocorra uma situação como esta, passa a valer novamente a mensagem e o conselho do general Figueiredo, que o aeroporto de Guarulhos passa a ser a única saída para o Brasil. Espero que isso não ocorra. Mas, de qualquer forma, meus amigos, era o vídeo que eu queria ter trazido para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Colaborem com Terra Brasilis News, deem uma força, deixando os likes, se inscreveram no canal, clicando lá no sininho para receber notificações. Confiram se o sininho do canal está clicado por vocês, né? Isso que puderem ajudar o canal, colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.